Graça e paz, aqui é o canal Corpo de Glória, eu sou o pastor Paulo. Eu não ia gravar esse vídeo por esses dias, ia demorar mais um pouquinho para gravá-lo, para que eu pudesse estudar mais, mas meu coração queimou. E para quem não sabe, este canal é uma bênção, nós fundamos esse canal para falar do Evangelho de Jesus Cristo, para falar da Palavra de Deus, e eu quero dizer para você que é uma satisfação muito grande estar falando da Palavra de Deus. E eu estava lendo a Palavra do Senhor, e eu me deparei com esse versículo, e eu queria ler para você, que é na versão Almeida corrigida, revista e corrigida. E eu estava lendo nessa versão, 1 aos Coríntios, cartas de Paulo, capítulo 15, no versículo 8, quando me deparei com esse versículo. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Em outra tradução vai falar como nascido fora do tempo, e em outra tradução ainda vai falar assim, nascido no momento errado. E quando essa palavra veio, saltou aos meus olhos, que é nascidos, aqui no capítulo, no versículo 8, como a um abortivo, eu me lembrei do que a gente está propondo dentro do canal, que eu estive orando em 2024, me permita repetir, e Deus me deu assim uma maneira de montar as mensagens, que é usando a metáfora de gestação, falando um pouco sobre biologia, mas no sentido mais filosófico, não entrando muito no sentido biológico. E quando me deparei com essa palavra, eu logo já pensei, aí tem alguma coisa que Deus quer falar conosco. Então começou a queimar meu coração, fui pesquisar e Deus começou a falar comigo em relação ao ministério de Paulo, que Paulo está defendendo neste capítulo 15 de 1 aos Coríntios, a ressurreição, porque muitos não acreditavam ainda que Jesus tinha ressuscitado. E ele estava falando ao povo de Corinto, à igreja e ao povo de Corinto, falando da ressurreição. E ele estava falando que o evangelho que ele pregava era um evangelho verdadeiro. Se não cresce na ressurreição, então não haveria motivo de pregar esse evangelho. E ele estava explicando isso ao povo de Corinto, e nesta carta. Então ele conta que os discípulos viram Jesus, e que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E alguns discípulos, ele vai citando, Paulo citando. Aí ele disse, por último, ele apareceu a mim como um abortivo, ou seja, fora de tempo. Eu comecei a pensar no ministério de Paulo agora, e em Saulo, perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja. Então, quando ele fala isso, aquelas pessoas que Jesus apareceu, eles viram Jesus, né, após a ressurreição. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus subiu aos céus, não estava mais, Jesus vem e aparece para ele. O que acontece? Saulo antes e Paulo depois. Antes Saulo perseguidor da igreja. E já usando a palavra o abortivo, ele é aquele que impede de acontecer o nascimento. E o aborto tem fases. A gente não vai discutir isso aqui, conversar sobre isso, porque não é o mérito da questão. Mas o abortivo faz com que o feto não nasça, ou impeça do feto nascer. E se nascer fora do tempo, que também é um tipo de aborto, se nascer fora do tempo, nasce prematuro. Aí, o que acontece? Vai para a UTI.
E ali tem todos os aparelhos porque o útero está expulsando esse feto do seu interior. E esse feto não tem capacidade de viver fora do útero. E ele então vai depender de aparelhos até que ele atinja assim uma autonomia para viver nesse ambiente fora do útero. E na realidade eu queria meditar sobre isso, que Paulo ele foi um tipo de abortivo se você for estudar e fazer a reflexão. Porque Saulo, o antigo Paulo, antes da conversão, ele vai às autoridades, pede cartas às autoridades, pede autorização para perseguir os seguidores do caminho, que lá na frente viraria cristãos, ou a igreja de Cristo. Então ele pede cartas e ele sai nesta missão para tentar abortar os planos de Deus. E quando no meio do caminho, perto de Damasco, Jesus o surpreende e aparece para ele, ele cai postado no chão, fica cego e ele é levado até Damasco. Aí que eu quero meditar com vocês. Ele dependeu daí ele não tinha maturidade, porque aí já começa o processo de conversão de Paulo. Ele não tinha maturidade para viver sozinho. Aí Deus chama Ananias, depois outros o ajudaram, a igreja ajudou, só que o que acontece? O ambiente de Paulo agora mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque os seguidores do caminho, muitos não confiavam em Paulo. Os judeus também, por muito menos. E muito menos o Império Romano, porque ele era cidadão romano, ia protegê-lo. Ou seja, quando ele estava defendendo, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele teve que fugir. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele teve que fugir. Ou seja, Paulo não tinha capacidade ainda de viver nesses ambientes. Ele era um prematuro realmente. Porque os outros, Pedro, Tiago, João, eles andaram com Cristo. Eles foram formados por Cristo. Então, eles foram geridos ali por Cristo, aos cuidados de Jesus. E Paulo não teve esse discipulado. Essa é a verdade. E ele tentou abortar os planos de Deus, mas de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Vamos fazer uma aplicação na nossa vida? Por muitas vezes nós queremos exigir que as pessoas que nasçam, e quando elas nascem em Cristo, aqueles primeiros passos, elas saem daquele ambiente, talvez seja prematuro, porque ela não andou com Cristo ainda, é fora do tempo ainda. Você precisa colocar na unidade intensiva, você precisa colocar ela para respirar sobre os cuidados de um irmão, ou de ela precisa de manutenção na realidade. Ela não consegue andar sozinha, ela não consegue respirar sozinha, ela não consegue viver nesse ambiente. Paulo, Deus levantou pessoas para ajudá-lo, até que ele pudesse, por isso que ele fala que ele é pequeno, mas ele tornou-se muito grande. Depois de crescido na graça, ele fala nesse texto que a graça o fez ter aquele ministério. Então, os planos de Deus não podem ser abortados, que a igreja tentaram desde o começo abortar a igreja, esqueça. Contra a igreja, o inferno não vai prevalecer. E os nascidos em Cristo precisam de cuidado. E eu estava meditando sobre isso. O quantos de nós tentamos viver nesse ambiente e nós precisamos de manutenção na realidade. Nós precisamos dos cuidados que Paulo teve.
Então fique essa palavra. Eu quero convidar você que não aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador, ou você que tem esse ministério de reconciliar, de levar as pessoas a Cristo, ou você que conhece uma pessoa que é um recém-convertido, tenha paciência, porque ele não sabe, ele é como um bebê prematuro, ele não consegue respirar fora do útero, mas nós temos meios de fazê-lo. Nós andaremos com ele, nós seremos os aparelhos respiratórios dessas pessoas, nós seremos aquele suporte que um bebê prematuro precisa, sabe? Então, em nome de Jesus, que você possa, nesses últimos dias, você já está recebendo esse ministério de Cristo, de cuidar das pessoas. E você é que está tentando abortar os planos de Deus. Esqueça, você não vai conseguir. É melhor você se render, porque senão, certamente, se Deus tiver um plano na sua vida, você vai ser como Saulo, que tornou-se Paulo, pequeno. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreva. Esse é um canal cristão. Se inscreva, dê o seu like. Também você precisa aí do sininho, né? Para que você possa receber novos vídeos, a notificação de novos vídeos. Clica aí no sininho que ele vai te possibilitar de você receber novos vídeos. Fique à vontade no canal. Temos mais vídeos para a sua vida. Se esse foi edificante para você, compartilha com as pessoas que você ama. Em nome de Jesus. Amém.